Essa aqui é uma aula muito importante e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já sofri muito como líder de adolescentes e jovens, não com os adolescentes e com os jovens, mas com os pais deles. Porque os pais, a gente ensina uma coisa de acordo com a palavra de Deus e os pais vão lá e falam outra. Aí que a gente fica entre a cruz e a espada, né? Ensinando uma coisa, enquanto os pais estão caminhando em outra direção. Então, isso daqui, o nosso propósito com essa aula nessa manhã, é a gente trazer uma visão bíblica sobre casamento e todos os relacionamentos que envolve antes do casamento. Todos os relacionamentos pré-conjugais que na nossa cultura a gente chama de namoro. Mas a gente vai conversar um pouquinho disso nessa manhã. Eu quero começar, quero começar fazendo umas perguntas para vocês. Casamento e namoro na visão bíblica, esse é o nosso tema de hoje. Eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês. E eu quero que vocês participem e me ajudem a responder. E o pessoal da Junta Diaconal conversou comigo que eu tenho que terminar a minha aula até no máximo 10:08. Porque senão tumultua o café da manhã pro culto. Então, eu vou procurar ser aqui, objetivo com os irmãos. Mas, quero começar fazendo algumas perguntas. Primeiro, gente, o que é casamento? Numa visão bíblica, o que é casamento? Um de cada vez. Pra não tumultuar aqui, né? União entre duas pessoas. E como é que é essa união, numa visão bíblica? Como que tem que ser? Pode falar, Pedro. Olha só, então, deixar pai e mãe. O que é casamento, hein? Eu saio debaixo da autoridade dos meus pais. Eu passo a viver uma vida independente. A gente vai chegar lá, das implicações disso. Eu passo a viver uma vida independente em todos os aspectos. Me uno a uma pessoa e agora a gente vai caminhar junto. Certo? O que mais? O que é casamento numa visão bíblica? Essa é uma união séria ou se der, deu, se não der, não deu? É uma união que, na perspectiva bíblica, o ideal seria até que a morte nos separe, não é isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. A gente está falando de casamento. Agora, na nossa cultura, o que é namoro na nossa cultura? Entenderam a pergunta? Na nossa cultura, o que é namorar? Quando você fala assim, tal pessoa está namorando com tal pessoa, o que isso significa? Eles estão se conhecendo. É isso? Ué, mas precisa namorar para se conhecer? E a gente vai chegar nisso. Mas o que é namoro? Só que percebe o seguinte, esse se conhecer, ele já tem um envolvimento físico, certo? E aí vamos ser sinceros, se quisesse só se conhecer, era amigo. Namoro na nossa cultura, na verdade, é mais do que... Não é pra se conhecer, porque você não precisa se namorar pra se conhecer. É pra você ter um envolvimento físico com uma outra pessoa, certo? Certo ou não? O que mais? O que é namoro na nossa cultura? É um compromisso? Sim ou não? Na nossa cultura. Não é. É um relacionamento entre duas pessoas com envolvimento físico. E quando eu falo envolvimento físico aqui, eu não estou falando necessariamente de sexo. Às vezes não tem sexo, mas tem um envolvimento físico. Que normalmente o nível de comprometimento é extremamente baixo. Se der, deu. Se não der, não deu. E tá tudo certo. É isso ou não é? Pergunto pra vocês. Esse namoro, no jeito que é na nossa cultura, ele é pecaminoso? Por quê? E do jeito que é normalmente na nossa cultura, esse tipo de namoro é pecado? Sim? Por quê? E eu não sei se vocês percebem isso, mas na nossa cultura é assim, ó. Tem o casamento. Olha a nossa cultura, tem o casamento. Antes do casamento tem o noivado. Antes do noivado tem o namoro. Antes do namoro tem o ficante.
E se você for conversar com os adolescentes, já tem algumas etapas até antes do ficante. Tem o ficante sério. É assim, a nossa cultura, gente, ela é uma bênção. Na verdade, não é uma bênção, não, é uma desgraça. Não, é o noivado, aí depois vai morar, ajuda. Essa é a nossa cultura. Por que eu tô falando de tudo isso? Porque o que eu quero trabalhar com vocês aqui, qual é a visão bíblica disso? Como que deveria ser? E aqui vocês vão perceber que as leis do Senhor, elas não têm como objetivo nos podar, pelo contrário. Ela tem como objetivo nos proteger. Porque quando a gente vive a nossa vida amorosa desse jeito que a nossa cultura coloca, quem se dá mal é a gente. Quantas pessoas cheias de feridas emocionais, traumatizadas, porque não respeitaram o padrão de Deus. Então quando a gente quer pular cerca, é como se Deus tivesse colocado uma cerca que nos limita ali aonde a gente pode passear. Quando a gente pula a cerca, o que tem do outro lado é abismo. A cerca não está ali para te podar, ela está ali para te proteger. E eu diria que esse é um dos assuntos em que as pessoas mais se machucam. E qual que é o problema disso? Quando a gente erra nessa área, tem poucas coisas que têm consequências tão a longo prazo do que os erros que a gente comete nessa área da nossa vida. Por isso daqui é muito sério. E por isso que a gente vai conversar disso hoje. E eu quero fazer uma última pergunta antes da gente entrar na nossa aula. Tem alguma idade ideal pra gente começar a pensar em namoro? Tem? Tem alguma idade que você acha, não, pra falar de namoro tem que ter no mínimo... Tem alguma idade ideal? Sim ou não? Boa colocação, então deixa eu corrigir aqui a minha fala. Não para conversar sobre namoro, mas para pensar e começar a namorar. Tem alguma idade mínima ideal? A gente vai falar isso hoje. Não existe uma idade mínima ideal, mas existe condições mínimas ideais. E alguns vão estar... E é por isso, quer ver uma confusão que é muito comum? Ah, Júlio, mas eu comecei a namorar com 16 anos. Todo mundo que é mais antigo e os filhos começam a namorar cedo, ele fala isso. Aí a pergunta que eu sempre faço é a seguinte, casou com quantos? Com 15 anos, você já trabalhava? Você já estava... Era outra realidade. A questão não é a idade. Porque para aqueles que estão aqui mais antigos... Meu pai sempre fala pra mim que com 12 anos ele já comprou a mobilete dele. Com 14 ele já comprou o carro dele. Com 15, 16 ele já se sustentava. E talvez essa seja a realidade aqui de muitas pessoas mais velhas. Hoje, na nossa cultura, um jovem se sustenta com quantos anos? Às vezes com 40, com 45. Então percebe que não é uma questão de idade. É uma questão de visão. E essa aqui tem uma palavra muito importante para os jovens que estão aqui. Que é o seguinte, você quer pensar em namoro? Você precisa começar a pensar em outras coisas antes. A gente vai chegar lá. Vamos para frente, que senão eu não termino a minha aula hoje, né? Senão os diáconos vão brigar comigo hoje de novo. Então vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre o que significa casamento. E aí eu vou colocar uma definição rápida. E por que eu vou falar de casamento aqui? Porque quando a gente fala de namoro na visão bíblica, a gente tem que entender que na visão bíblica, qualquer relacionamento antes do casamento que seja amoroso, ele tem que ser com uma perspectiva de casamento. Então, o que é casamento? A gente precisa entender o que é casamento, porque pra gente entender qual é o lugar do namoro dentro dessa visão. Então, o que é casamento? Numa visão bíblica, casamento é uma aliança vitalícia de companheirismo entre um homem e uma mulher, que foi estabelecido diante de Deus e perante a comunidade. Isso aqui é uma definição bíblica do que é casamento, e aí a gente vai ler alguns textos. Então, ó, Gênesis 2:24, quem pode ler isso daí? Rapidinho aí pra gente ganhar tempo. Gênesis 2:24, quem pode ficar com esse? André lê esse. Provérbios 2:17, quem pode ler esse? Paulo lê. Malaquias 2:14, quem pode ler esse? O Mateus lê. Marcos 10:8, quem pode ler esse? Raquel lê. Romanos 7:2, quem pode ler esse? O Gelson lê. E o Fábio, 1 Coríntios 7:39. E aqui só alguns textos para fundamentar essa definição do que é casamento. Então, primeiro, casamento é uma aliança feita diante de Deus. Na Bíblia, gente, o que é uma aliança? Uma aliança é um compromisso, é um pacto entre duas pessoas
E nesse pacto, sempre que a Bíblia estabelece e fala de aliança, ela sempre vai falar o seguinte: é um pacto entre duas pessoas, que cada um tem as suas responsabilidades dentro desse compromisso. Quando os dois cumprem a sua responsabilidade, isso gera bênção. E quando os dois ou um dos dois não cumpre com as suas responsabilidades dentro desse pacto, isso gera maldição. Então, numa visão bíblica, o que é um pacto? É um acordo entre duas pessoas, no caso do casamento, entre um homem e uma mulher. E como é um pacto, cada um tem compromissos e responsabilidades dentro desse acordo. Quando os dois cumprem a sua responsabilidade e a sua parte dentro do acordo, e na visão bíblica, uma aliança, quando os dois cumprem a sua parte, sempre gera bênção. E quando os dois, ou um dos dois, não cumpre a sua parte, isso gera dificuldades, problemas e maldição de maneira geral. Então, o casamento é mais do que a gente tem um relacionamento, é mais do que isso. É um pacto feito diante de Deus. Então, Gênesis 2:24, pode ler pra gente, André. Esse texto básico, quando Gênesis 2 fala da criação do homem e da mulher do casamento, ele vai falar do casamento e descrever o casamento como uma pessoa que deixou pai e mãe, ele se torna independente dos seus pais e se une a uma pessoa, a uma mulher, e é uma união tão profunda que não são mais duas pessoas, é uma pessoa só. Eles são unidos em propósito, em vida, financeiramente, em todos os aspectos, não são mais duas pessoas, mas apenas uma pessoa. Então, é esse compromisso entre duas pessoas de união profunda diante, e aí não só é uma união entre duas pessoas, mas essa união sempre é feita diante de Deus. E aí vamos ler Provérbios 2:17. Esse texto de Provérbios está falando sobre a mulher adúltera, e ele descreve a mulher adulta como a pessoa que deixa o homem da sua mocidade e se esquece da sua aliança com o seu Deus. Olha que coisa séria isso daqui. Todo casamento não é só uma aliança entre duas pessoas, mas é um casamento entre duas pessoas diante de Deus. E é por isso que no meu casamento, mesmo que a minha esposa não esteja fazendo a parte dela, eu tenho que fazer a minha. Porque, em última instância, o meu compromisso não é primeiramente com ela, mas é com Deus. Porque eu fiz uma aliança e eu prometi diante de Deus que eu seria o marido dela. Então, é um compromisso que nós firmamos, não simplesmente diante dos homens, mas antes de tudo diante de Deus. E por isso que o casamento, na perspectiva bíblica, é uma coisa muito séria. Porque é uma aliança que nós estabelecemos diante de Deus. E Malaquias 2:14... E aqui, esse texto de Malaquias, Deus está acusando o povo de infidelidade e eles perguntam, mas a gente foi infiel no quê? E aí, uma das coisas que Deus fala é o seguinte, olha, vocês abandonaram a mulher da mocidade de vocês e eu fui testemunha disso. E vocês estão abandonando ela e está sendo infiel a elas porque eles estavam pegando mulheres de outros povos para se relacionar, abandonando as suas esposas. E percebe que é o seguinte, na perspectiva bíblica, todo casamento é uma aliança entre duas pessoas diante de Deus. E é por isso que casamento é coisa muito séria diante de Deus. E a gente vai chegar lá, mas se casamento é coisa muito séria, o namoro também tem que ser uma coisa muito séria. Mas, e qual que é esse compromisso, né? E a gente não vai poder aprofundar nisso, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas quando a gente fala assim, é um compromisso entre duas pessoas e cada um tem suas responsabilidades, a Bíblia vai falar qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher dentro do casamento. E, assim, o casamento rodar bem depende dos dois cumprir seu papel. A gente vai falar, uma das coisas que a gente vai falar daqui pra frente, a gente vai entrar na parte prática aqui da nossa série Aprofunde, e agora a gente vai falar sobre namoro, e a gente vai falar mais pra frente também do papel do homem e da mulher, mas a gente não vai explorar muito isso hoje. Enfim, então o primeiro casamento é uma aliança entre duas pessoas, é uma coisa séria diante de Deus. Além disso, casamento é uma união e é uma aliança de companheirismo. Então Gênesis 2:24 já foi lido, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E esse texto, o versículo 24, ele é a conclusão, e começa lá no versículo 18, que vai dizer o seguinte, Deus olhou tudo que ele tinha criado, e ele viu e disse, não era bom que o homem vivesse sozinho. Então, Deus criou o casamento para ser uma união entre duas pessoas, onde um promete para o outro que vai ser o companheiro ou a companheira do outro até o final da vida. A gente tem essa necessidade de ter pessoas à nossa volta. Não sei se você percebe isso, mas se você ficar numa ilha 2 meses sozinho, você fica doido.
Eu também fico. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, se eu falar pra você, eu vou te dar uma viagem gratuita para um lugar, um resort, que você vai ficar 2 meses, não vai precisar cozinhar nada, vai estar tudo pronto. Só tem uma coisa, você vai ser a única pessoa nesses 2 meses. Você vai? Eu não vou. Porque Deus nos criou como seres sociáveis. E Deus cria o casamento para suprir essa necessidade nossa. É claro que não é a única maneira de a gente suprir essa necessidade. Mas o jeito mais natural da gente suprir essa necessidade que a gente tem de companhia é com o casamento e é com a família. Então Deus criou o casamento para ser essa aliança de companheirismo onde um promete pro outro. Olha, faça chuva ou faça sol. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Você vai olhar pro lado e eu vou estar lá. Até que a morte nos separe. Essa é a perspectiva bíblica do que é casamento. É essa união de companheirismo. Não só isso, mas é o casamento que autoriza a intimidade e a união dos corpos. O texto vai falar o seguinte: deixa pai e mãe e os dois se tornam uma só carne, tornando-se os dois então uma só carne. E aqui, a ideia da união que deve ter no casamento, você tem essa questão da união financeira, da união emocional e etc. Mas você também tem a questão da união física. E aqui a gente está falando de sexo. Então, dentro da visão bíblica, o casamento é o que autoriza a prática sexual. E qualquer coisa diferente disso é uma deturpação da lei de Deus. Porque a perspectiva bíblica, gente, é que o sexo é uma coisa preciosa demais para você usar de maneira banal. Quando você banaliza o sexo, usando ele de qualquer jeito, você estraga uma bênção que Deus criou. E ao invés de ser bênção, vira uma maldição, e é o que a gente vê na nossa cultura. As pessoas não priorizam e não tratam o sexo como uma coisa, de certa forma, sagrada diante de Deus, como uma coisa séria diante de Deus. E o que a gente vê? Uma cultura de pessoas machucadas, destruídas, famílias destruídas. Boa parte disso é por falta de pureza sexual. Então, o casamento é o que autoriza a intimidade e o casamento é para a vida toda. A Bíblia é muito clara ao dizer isso. Dentro do ideal de Deus, é claro que existe algumas situações que há uma exceção? Existe. E a gente vai falar disso. Na próxima aula a gente vai falar sobre divórcio e novo casamento, a perspectiva bíblica disso. Então a gente vai aprofundar nisso mais. Mas a perspectiva inicial e o padrão de Deus, o ideal de Deus é que casamento é para a vida toda, é uma união vitalícia. É até que a morte nos separe. Então, vamos ler esses textos, mas Marcos 10, 8 e 9. Quem está com isso daí pode ler? Que Deus uniu, não separa o homem, os dois é uma só carne. O ideal de Deus, a gente vai falar mais disso, há exceções, mas a regra é o que Deus uniu, não separa o homem. Romanos 7, 2. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Quando ele morre, então ela está desobrigada dos seus compromissos conjugais. E 1 Coríntios 7, 39. Então, mais um texto que vai enfatizar essa questão da união entre uma mulher e o casamento. A visão bíblica é que o ideal de Deus é que seja para a vida inteira. Porque casamento, na visão bíblica, é uma aliança, um compromisso, um pacto feito diante de Deus, onde eu entendo que eu tenho obrigações e a outra pessoa também. É um compromisso vitalício, ou seja, é até a morte. De companheirismo, onde a gente promete, então, dentre outras coisas, acompanhar um ao outro durante a vida. Entre um homem e uma mulher, a gente precisa enfatizar isso na cultura que nós vivemos. E essa é uma aliança estabelecida diante de Deus. E não só diante de Deus, mas também diante da comunidade. Porque não só Deus é testemunha, mas as pessoas também são testemunhas. Por isso que casamento, na visão bíblica, sei lá, casar no cartão. Esse negócio de juntar não é casamento, na visão bíblica. Porque isso daí você percebe o seguinte, você não está assumindo compromisso nenhum diante de ninguém. Você só está fazendo um test drive. E na Bíblia, antes de viver as bênçãos do casamento, você precisa casar. Nós vivemos essa cultura que as pessoas querem os benefícios sem o compromisso. E no fim, você não vai ter benefício nenhum. Você estraga a bênção que Deus criou, que é o casamento. Então, essa é assim, uma visão bem geral sobre o que a Bíblia fala sobre casamento. E a perspectiva bíblica tem que ser assim, até que a morte nos separe. 50, 60, 70, 80. Infelizmente, nós vivemos na cultura que, se você for numa escola hoje, 8º ano, 9º ano, e perguntar lá assim, quem aqui, todos os seus irmãos são filhos dos mesmos pais e da mesma mãe,
e seus pais estão juntos até hoje. Gente, de verdade, é minoria da minoria. Na nossa cultura, é minoria da minoria. Sabe por que isso? E agora eu entro no meu próximo ponto. Muito disso acontece porque antes do casamento a gente não tá pensando nisso. A gente só começa a se preocupar com isso depois que casa e começa a dar errado as coisas. A gente fala, nossa, e agora? O que eu faço? Você quer saber o que você faz? Você começa a pensar nisso antes de conhecer quem vai ser seu marido e sua esposa. Você começa a pensar nisso, pai, já ensinando o seu filho desde sempre qual é o padrão bíblico disso. Então agora a gente vai entrar no namoro e na Bíblia, porque você só vai conseguir ter um bom casamento se você pensar no padrão bíblico de namoro. E fazer as coisas do jeito certo antes. Porque depois não adianta chorar o leite derramado. É pra vida toda. Como eu disse, essa é uma das... É a única decisão que se você quiser fazer o que Deus quer mesmo, não tem como voltar atrás. Você pode fazer a faculdade errada e depois você faz outra. Você pode comprar uma coisa errada, depois você ganha dinheiro e compra outra. Agora, casar, não. Por mais que, em alguns casos, as pessoas se divorciam, você vai carregar algumas coisas pro resto da sua vida. Por isso, e aqui eu falar isso não é com o objetivo daqueles que tiveram problemas nessa área de colocar o dedo na ferida, que não. Longe disso. Porque há restauração para nós em Cristo sempre. Mas é um alerta para aqueles que são jovens e para aqueles que já erraram nessa área, pra você fazer certo daqui para frente. Porque tem gente que parece que não aprende, né? Faz errado uma vez, faz errado duas, faz errado três. Tá lá no terceiro, quarto, quinto, sexto casamento e não se consegue. E sempre o problema é o outro. Nunca tem uma autoavaliação. Então, aqui o objetivo é a gente ter a visão bíblica pra gente fazer o que Deus quer da gente, sabendo que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável e gera bonança para nós. Pode falar, minha irmã? E por isso... e uma coisa importante para dizer, por isso a importância da gente ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Porque quando a gente tá namorando, a gente tá apaixonado. A gente não vê defeito no outro. Ele é maravilhoso, ele é perfeito. Por isso a importância da gente ouvir os nossos pais, os nossos amigos, as pessoas que são pessoas de Deus. Enfim, vamos falar disso. Mas, falando de namoro. Gente, na nossa cultura, o que é namoro? Namoro na nossa cultura é o seguinte, é um relacionamento com envolvimento emocional e físico, e normalmente também sexual, entre duas pessoas, com o propósito de se conhecerem e se explorarem. Namoro na nossa cultura não visa casamento. Nem namoro visa. O objetivo é o seguinte, a gente está se conhecendo, a gente está se explorando, a gente está se envolvendo. Inicialmente não há nenhum compromisso sério. E no fim, na nossa cultura, o propósito do namoro é recreacional. As pessoas querem beijar na boca. É isso que elas querem. Por isso elas namoram. Na nossa cultura é assim que funciona. Porque se quisesse compromisso sério, não era esse caminho que elas iam. Mas na nossa cultura, namoro é isso. Duas pessoas se envolvem, fisicamente, emocionalmente, com propósitos inicialmente recreacionais, e aí conforme vai passando o tempo, vai vindo a pressão, já tá namorando há tanto tempo, e aí não vai dar nada. Aí que eles começam a pensar em alguma coisa. Mas a maioria das vezes não evolui pra nada. Essa é a perspectiva bíblica, essa é a perspectiva da nossa cultura do que é namoro. E eu faço uma pergunta para os irmãos. A Bíblia apoia isso? Tá certo isso? Namoro desse jeito é pecado? Sim ou não? Sim. Ah, bom. Ufa. O que a Bíblia fala de namoro, gente? Sabe o que a Bíblia fala de namoro? Nada. Porque na época da Bíblia não tinha namoro. Mas, na época da Bíblia, e isso daqui não é porque é uma coisa não. Talvez, por que na época da Bíblia não tinha namoro? Porque isso daí não é um namoro desse jeito, não é um relacionamento autorizado por Deus. As pessoas se envolviam, sempre se envolveram, umas com as outras sem compromisso. Mas no povo de Deus nunca foi assim. Na Bíblia você não tem nada sobre namoro. O que você tem na Bíblia mas na Bíblia você tem um relacionamento pré-conjugal, antes do casamento. E eu quero ler 2 textos de como que a lei de Deus regulamentava esses relacionamentos pré-conjugais, porque isso serve como base para nós avaliarmos como deveria ser os nossos relacionamentos antes do casamento.
Então eu quero ler dois textos, que são Deuteronômio 22, 23, 24. Alguém abre para mim aí, por favor. E o outro eu vou abrir, Deuteronômio 27. Na Bíblia a gente não tem nem namoro, né? E nem a Bíblia chama de noivado. É uma espécie de noivado que tinha naquela época, de quando duas famílias combinavam de um rapaz casar com uma moça, e aí então eles estavam nesse período antes do casamento preparando as coisas de conciliação ali das famílias, de conhecimento das famílias e preparando as coisas para o casamento. Então a Bíblia tem esse relacionamento pré-conjugal e olha como a Bíblia descreve como esse compromisso deveria ser. Então Deuteronômio 22, 23, 24, quem achou isso daí? Quem pode ler para mim, por favor? É isso mesmo. Olha só, se houver moça virgem, que não é casada, desposada é quando ela estava nesse relacionamento, não está casada ainda, mas já está num compromisso com alguém pro casamento. Então se houver uma mulher assim, e um homem na cidade a encontrar, e se deitar com ela, vai lá, continua. Olha o que o texto coloca. E aqui ele vai descrever um cara que deitou com uma moça que estava noiva, vou usar essa terminologia, ou estava namorando, e ele fala assim, que ela não gritou, ou seja, ela quis se deitar com ele. Aqui não é um caso de estupro, aqui é o caso de um cara que paquerou uma moça lá, a moça caiu na lábia dele, e os dois foram pra cama juntos. E ela estava noiva. O que deveria acontecer com eles? Pena de morte. Sabe por quê, gente? E ele fala, assim vocês vão eliminar o mal do meio de vocês. Porque na perspectiva bíblica, esse relacionamento pré-conjugal era extremamente sério. Ninguém deveria entrar num envolvimento sem compromisso. E uma vez que eu estou desposado, noivo, namorando, pelo menos na época bíblica, isso aqui era um compromisso tão sério, mas tão sério, que se eu quebrasse esse compromisso, não que não poderia ter na época algum tipo de rompimento desse noivado, mas se eu quebrasse esse compromisso por traição, eu deveria ser apedrejado. Eu não sei se vocês se lembram, mas lembra que na época Maria ficou grávida de Jesus, e o texto fala que José e Maria ainda não eram casados, e José começou a pensar em deixar ela em segredo, lembra disso? Por que José pensava isso? Porque ele sabia, o filho não é meu. Ela apareceu grávida. Se ele se levantasse dizendo o seguinte, o filho não é meu, o que ia acontecer com Maria? Ela ia ser apedrejada. Então ele planeja deixá-la em secreto, porque na perspectiva dele é o seguinte, eles vão achar que o filho é meu e eu não quis assumir. E aí ela não vai morrer. Porque na época, gente, e na perspectiva bíblica, qualquer compromisso antes do casamento tem que visar casamento e é sério. É coisa séria diante de Deus. E o outro texto, Deuteronômio 27, eu vou ler esse daqui, eu tô aberto aqui, olha só o que ele fala. Existe aqui entre nós algum homem que contratou o casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? É a mesma coisa aqui. Tem um homem aqui entre nós que tá noivo de alguém, mas ainda não casou? Volte para casa para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa. Olha o que ele fala. Vamos supor que está em época de guerra. E o Paulo tá lá alistado no exército. Só que o Paulo e a Dani estão noivos, mas ainda não casou. Ele ia ter dispensa do exército, porque é o seguinte, não é para enrolar. Vai para sua casa, vai casar, vai resolver essas coisas. Porque na perspectiva bíblica, noivado também não é para ser um compromisso assim ad eternum. Não, eu tô namorando, eu vou casar. Quando? 2045. É para ser um negócio rápido, curto. Não tem o que enrolar. Por quê? Tem que esperar o quê? Ah, não, mas é porque eu preciso ganhar 20 mil. Então começa a ganhar 20 mil para depois namorar. Na perspectiva bíblica, é um compromisso extremamente sério, antes do casamento, que visa casamento e não é para ser longo. É para ser tiro curto. É para ser só um tempo para você organizar as coisas para
oficializar essa união. Essa é a perspectiva bíblica, gente, de como que deveria ser esse relacionamento pré-conjugal. Então, com base nisso, eu quero colocar algumas coisas de como deveria ser o namoro na visão bíblica. Como que a gente deveria namorar? Como que a gente deveria desenrolar isso entre nós? Então, primeiro, o que é namoro? E o que namoro deveria ser? Gente, namoro tem que ser um compromisso de amizade especial que visa casamento desde o início. O que é namoro na perspectiva bíblica? Nós estamos numa amizade especial com o propósito de casamento. E esse envolvimento entre nós, esse compromisso e essa amizade especial, ela é extremamente séria diante de Deus. É uma amizade direcionada para o casamento. Deve ser por um período curto, não é para ficar enrolando. No qual, e o que a gente faz durante esse período? A gente aprofunda a amizade e investe junto no conhecimento de Deus e no conhecimento das famílias. Naquela época, na perspectiva bíblica, você tem um envolvimento muito grande das famílias nesses relacionamentos pré-conjugais. Porque a perspectiva bíblica é a seguinte, preste atenção nisso. Depois que você casa com a sua esposa, não é mais o seu sogro e a sua sogra. Já parou pra pensar nisso? A Bíblia não fala de sogro e sogra em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque na visão bíblica, quando eu caso com a minha esposa, os pais dela são os meus pais. Eu devo honrá-los e eu devo tratá-los como se fossem meus pais. E vice-versa. Então, o que eu devo fazer nesse período? A gente está se conhecendo, envolvendo as famílias. E é para ser tiro curto, pensando no nosso casamento. Essa é a perspectiva bíblica, gente, de namoro. E na perspectiva bíblica, uma coisa muito importante, é que quem é crente tem que namorar com quem? Com crente. E aí vamos abrir lá em 2 Coríntios 6, 14, 15. Vocês conhecem esse texto, mas é sempre bom a gente relembrar. 2 Coríntios 6. Quem pode ler esse texto aí para mim? Lê pra gente, Vanessa. 2 Coríntios 6, 14, 15. Esse texto não está falando de casamento, mas facilmente a gente pode aplicá-lo a casamento. Porque está falando o seguinte, não se coloque em união com o incrédulo. Isso é julgo desigual. Não sei se... Quem viveu em sítio aqui vai entender a ilustração. Aqui a ideia é de... Pensa num carro de boi, onde você tem 2 bois, e aí você coloca uma canga em cima dos bois para eles puxarem o carro de boi. Isso era o julgo. E quem é de sítio sabe disso. Se você colocar 2 bois ou 2 vacas, eles puxam certinho. Agora, se você colocar um boi e um cavalo, não dá certo. Porque a natureza deles é diferente, a passada é diferente, a altura é diferente. Se você colocar 2 cavalos, dá certo. Se você colocar 2 vacas, dá certo. Se você colocar um cavalo e um burro, já não dá muito certo. Porque a natureza deles é diferente. A visão bíblica é o seguinte, quando você entra numa união para carregar uma vida juntos com uma pessoa que não é crente, você está se colocando num julgo desigual. A passada é diferente. A altura é diferente, a natureza é diferente. E vai dar BO. Vai dar problema. Porque que união pode haver entre o justo e o injusto, entre o maligno e o santo. E perceba isso, gente. Aqui uma coisa importante. Quando a Bíblia fala de... Ah, não, Júlio. Quando a Bíblia fala de não se colocar nesse tipo de relacionamento, não é porque a Bíblia quer nos podar. É pro seu bem. Quantas pessoas... Quem tá aqui sabe disso. Quantas pessoas você conhece que foram criados na igreja e se desviaram da fé porque começaram a namorar com um incrédulo? Um monte. E talvez você fale o seguinte, não, Júlio, mas no meu caso, eu não era crente. E aí a minha esposa me levou para a igreja. Eu não era crente, meu marido me levou para a igreja. Amém. Você é a exceção e isso não é regra, isso é misericórdia de Deus. Você deve agradecer a Deus, falando assim, Deus, eu errei, mas obrigado. Porque o Senhor foi misericordioso comigo. Mas para cada um caso que você contar que deu certo, eu conto 25 que deu errado. O que mais tira jovens da igreja, gente, é namoro com incrédulo e amizades muito íntimas com pessoas que não servem ao Senhor. E isso quem é velho de igreja sabe disso claramente. Quantas vezes eu já vi isso de igrejas que eles não têm uma faixa etária, não tem jovens na igreja. O que aconteceu? Tinha um monte.
tudo começou a namorar com gente de fora da igreja, vai saindo um por um. A Bíblia coloca isso pro nosso bem. E aí, quando você vai ver o que aconteceu com esses daí, muitos deles nem casaram, saíram da igreja nem casaram e tá cheio de problema. As leis de Deus não são para nos podar, é para nos abençoar. É para nos proteger. É para nos mostrar, para que a gente possa desfrutar do melhor do que Deus tem para nós. É bênção, não é desgraça não. Certo? Posso para frente? Tá claro para todo mundo? Amém? Então tá bom. Pode falar. É sério. Não, e tem que ser. E tem que ser sério. Infelizmente, antigamente, gente, até quem não era da igreja levava isso a sério. Hoje em dia, até quem é da igreja não leva. Essa é a verdade. Vamos pra frente. Namoro, como deveria ser um namoro cristão? Além disso, não deveria haver nenhum contato físico durante esse período. E aqui, gente, quando eu falo de contato físico, eu não tô falando só de sexo, eu tô falando do sexo e de todas as preliminares. Tudo que envolve isso. O namoro cristão deveria ser uma amizade especial que visa casamento, nada mais do que isso. Eu não sei se você percebe isso, mas por que quando a galera começa a namorar e dá errado, fica tudo magoadinho, e eu não quero mais... É porque se envolveu demais. Porque se envolveu mais do que deveria. Porque se tivesse respeitado os limites bíblicos, você chegar e falar assim, é melhor a gente dar um passo para trás, não vai dar certo, não teria problema. Mas quando a gente se envolve mais do que a gente deveria, percebe? As leis de Deus é para nos proteger. A gente nunca deveria se entregar a outra pessoa, a não ser que a gente estivesse dentro de um compromisso de casamento. E se você se entrega a uma outra pessoa sem estar dentro desse compromisso, você vai se machucar. Porque Deus é como se fosse assim, ó, é uma bênção, mas Deus colocou a cerca do casamento para proteger isso. Se você não respeita essa cerca, isso não vai ser bênção. Então o casamento, o namoro cristão, deveria ser uma coisa assim, uma amizade especial com vistas a casamento e nada mais do que isso. E nenhum tipo de envolvimento físico, o sexo e suas preliminares é para dentro do casamento. E uma vez que visa casamento, todo namoro cristão já deveria começar com uma data estimada de casamento. Já deveria começar assim, ó, a gente tá começando namoro e a gente pretende casar. Ô louco, Júlio, mas eu tenho 12 anos, como é que eu vou falar? Então, não é para hora de namorar, é simples. A conta é simples. A conta é muito simples. Para você ter condições de pensar em casamento, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma perspectiva de sustento financeiro. Às vezes, hoje você não se sustenta, mas daqui a um ano você vai conseguir. Você já tem uma perspectiva de sustento financeiro. Você tem maturidade emocional. Você não é aquela pessoa que acontece qualquer coisa, você vai chorar pro seu papai, papai, me ajuda, eu não consigo. Você é uma pessoa que tem maturidade. Aí tá na hora de começar. Aí você pode começar a falar sobre isso. Agora, se você não tem isso, é hora de você estudar, meu filho. E procurar um emprego. Moleque não consegue tirar nota na escola e quer namorar. E sabe o que é pior? O pai fala, ai, ela é tão legal. O pai apoia. Gente, a perspectiva que a gente precisa é coisa séria. Ah, Júlio, mas você nunca teve 16 anos? Cuidado com isso. Eu já vi muitos de 16 anos que entraram nessa e se perderam. Você também. Que acabaram com a vida deles. Por causa de dar uns beijinhos por aí. É coisa séria, gente. O ponto aqui é que a gente precisa olhar para as coisas como elas são. Coisa séria. Então, uma vez que visa casamento, já deve começar. O namoro cristão deveria ser mais sério do que o noivado do mundo. Já começar com, ó, a gente está começando aqui a namorar, a nossa perspectiva é casar, tal data, então a gente já vai começar a guardar dinheiro, já vai começar a... Deveria ser assim. E uma outra coisa é que, uma vez que o namoro visa casamento e é a união de duas pessoas crentes, o propósito do casamento deveria ser o propósito do namoro visando o casamento. A gente está unindo forças para servir melhor a Deus, para expressar melhor a imagem de Deus. Porque no fim, qual que é o propósito? Qual é o fim principal do homem? Qual que é, gente? Vamos lá, primeira pergunta do catecismo, me ajuda. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então o casamento deveria ser o fim, o nosso fim. Por que nós queremos nos unir? Para beijar na boca? Não! Para unir forças
e servir melhor a Deus, e expressar melhor a imagem de Deus. Deus criou homem e mulher para os dois juntos nessa união, expressar quem Deus é ao mundo. O casamento deveria ter esse propósito espiritual, e o namoro deveria ter esse propósito espiritual. Então, gente, na visão bíblica, é isso daqui que deveria ser namoro. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas vocês conhecem de dentro da igreja que tem essa perspectiva? Na nossa igreja, graças a Deus, 100%. Mas por aí, infelizmente, o padrão de Deus nessa área está completamente distorcido. E sabe qual é a consequência disso? Infelizmente, mesmo dentro da igreja, você ver famílias estruturadas é difícil. Se você pegar naquelas estatísticas de casamentos que terminam em divórcio, se você fizesse essa estatística só dentro das igrejas evangélicas, você ia ver que não é muito diferente do nosso mundo. Sabe por quê? Porque desde o começo, quando a gente está falando de namoro, o padrão está errado. O erro começa aqui. E é por isso que a gente precisa ter essa perspectiva e levar isso a sério. Certo, gente? Posso para frente? Então, diante de todas essas afirmações, qual é o momento certo para namorar? Ou qual é o momento certo para eu apoiar o namoro do meu filho? Para eu dizer, não, meu filho pode, vai, você tem minha bênção e tudo mais. Aí não fica difícil de responder essa pergunta, né, gente? Não tem uma idade certa, mas há condições básicas que variam de cultura para cultura. Como eu disse, na cultura passada, ó, quem aqui, o seu Oswaldo Cadonivone, tem 50 e quantos anos de casado? Com quantos anos vocês casaram? 19 e 17. Só que na cultura passada, isso daqui, ó, um erro que a nossa cultura cometeu. De 50 anos pra cá. Tratar adolescentes como se fossem crianças. Isso nunca existiu na história da humanidade. Na história da humanidade, a partir de 12 anos, você é um jovem adulto. E você era cobrado como tal. Na nossa cultura, 25 anos é uma criança ainda. Coitado dele. Tem que acordar cedo. Eu vou fazer a marmitinha dele. Porque eu fico com dó. Essa é a nossa cultura. É o prolongamento da infância. E aí qual que é a consequência disso? O cara tem condições de pensar em casamento com quantos anos? Então, cuidado com isso. Ah, não, mas eu comecei a namorar com 16, é verdade, mas casou com 18. Porque com 16 anos, você já estava trabalhando, você já estava se sustentando, já estava correndo atrás da vida. Percebe o seguinte, o ponto aqui não tem uma idade mínima. Mas existem condições básicas que vão variar de cultura para cultura, de pessoa para pessoa. E quais são essas condições básicas, então? Uma pessoa só pode namorar quando ela estiver madura fisicamente para isso, madura emocionalmente para isso e madura espiritualmente para assumir a responsabilidade de formar uma família. Enquanto a pessoa não tem responsabilidade para isso, e percebe o seguinte, eu já conheci pessoas que com 18 anos são pessoas muito responsáveis. São pessoas que estão pensando, desde os 15 anos eles estão pensando, fazer curso, eu preciso correr atrás da vida, eu preciso formar, acorda cedo e tal. Isso daí eu já vi, quantas vezes eu já vi isso? Adolescentes que o rapaz tem 18, 19 anos, mas você faz as coisas na igreja, você pode contar com ele, marcou tal hora, ele tá lá tal hora, ele leva as coisas a sério. E já vi também muitos de 35 que misericórdia. Então aqui o ponto não é a idade, mas é a maturidade que você pode desenvolver mais cedo ou mais tarde. Não é uma questão de idade, é uma questão de condições mínimas, básicas, de você ser maduro emocionalmente, espiritualmente, fisicamente e assim por diante. Pode falar, Selma, você queria falar? Percebe, ó, com 19 anos, eu tô mudando de cidade para ir viver a vida. E naquela época não tinha celular, não tinha como voltar atrás, era vamos lá e vamos ver o que vai dar. E isso é ruim, gente. Para aqueles que estão aqui são jovens, parem de se olhar como crianças. E parem de agir como crianças. Vocês não são. Tá na hora de, olhar para a vida com perspectiva. E quanto antes você acordar para a vida, melhor. Antes.
E aqui uma coisa que eu costumo dizer. Às vezes a gente olha alguns jovens, e eu falo isso porque, como trabalhei muito tempo com adolescentes, a gente vê alguns jovens às vezes com 25, 27, 30 anos que estão super bem assim na vida, casados, com bons empregos e tudo mais, e a gente fala, nossa, o cara deu sorte. Mas se você acompanhar esse cara, você vai ver o seguinte, com 13 anos, com 14 anos, ele já estava estudando para vestibular. Ele já estava pensando na vida. Por isso que as coisas vai. Aqui não significa o seguinte, se você for super dedicado, você vai ser rico. Não. Mas você vai ter condições básicas de viver uma vida, de sustentar-se. Eu sei que a gente vive num país onde as coisas estão cada vez mais difíceis. E hoje em dia a gente vive num país pobre. Que para você viver uma vida ok, você tem que ralar bastante. É verdade isso. Em outros lugares, você trabalhar de qualquer coisa, você consegue viver uma vida digna. No Brasil, não. É complicado. Mas, então eu não estou falando aqui que se você começar a estudar bastante e tal, você vai ficar rico. Não, mas você vai ter condições básicas de sustentar sua família. Essa é a perspectiva que a gente precisa ter. Então, gente, aqui o ponto percebe? Aqui é um alerta para aqueles que estão aqui são jovens e para aqueles que estão aqui são pais. Vocês precisam também. Gente, eu conheço famílias que os filhos têm 30 anos e até hoje a mãe tem que dar descarga pro filho. Porque ele esquece. Agora, a gente olha pra isso e fala que absurdo, mas gente, isso não tá tão longe da gente. Isso não está tão longe quanto a gente imagina. Mas peraí, alguém tinha levantado a mão, pode falar, Dani. Muito cedo. Ele só tem 30 anos. Mas, e é verdade isso daí. Isso acontece porque os pais querem o filhozinho dele lá. E esquecem, inclusive, qual é o nosso propósito como pais. É criar os nossos filhos para sumir família e multiplicar. E ser bênção no mundo. Não é para ficar debaixo da nossa saia. Mas espera aí que alguém tinha levantado a mão. Pode falar, Maria Marta. Depois fala. E até uma colocação legal de falar. Porque a perspectiva da nossa cultura, por que a nossa cultura pensa errado sobre isso? Porque na perspectiva da nossa cultura, por que o namoro tem que ser longo? Porque na visão da cultura é o seguinte, o casamento só vai dar certo se tiver compatibilidade de genes. Senão vai dar errado. Isso é mentira. O casamento só vai dar, nunca vai ser compatível, porque é dois pecadores, vai dar problema. O casamento vai dar certo quando você tiver duas pessoas comprometidas com Deus em cumprir os seus papéis dentro do casamento. Dá certo. Quantos casamentos do passado que era arranjado, conheceu no dia do casamento? Rebeca e Isaac. Conheceu no dia do casamento. Não tem nada. Isso, gente, isso é um mito da nossa cultura. O casamento não precisa ser. O namoro não precisa ser longo, não precisa. A gente precisa se conhecer, porque vai que. Não. A gente precisa conhecer o seguinte: os dois estão comprometidos com Deus? É isso? Então vamos. A gente tem aqui na nossa igreja um caso. O João e a Rainara. Entre namoro, casamento e nasceu o primeiro filho, não deu nem 1 ano e meio, eu acho. Namoraram, poucos meses, casaram, logo em seguida ela já engravidou, e tá aí com o nenenzinho, tá com alguns meses a Lara. E tão bem, tudo certo. Porque o que a gente precisa para um casamento dar certo são duas pessoas comprometidas com Deus, e comprometidas uma com a outra em servi-las, e em cumprir o meu papel aqui dentro. Por isso que não precisa ser longo. E percebe o seguinte, você quer conhecer bem alguém? Não precisa namorar, conversa então. Desenvolve uma amizade com ele. Pra que precisa beijar na boca pra conhecer? Não precisa, né? É só porque a gente quer. É recreacional o negócio. Eu lembro um caso, lá da primeira igreja, de uma moça que começou, na adolescência ainda, de paquerinha com um rapaz lá. E o pai dela era presbítero.
E ele já falou pra ele, ó, não vou deixar namorar. Na época ela tinha 15 anos, eu acho. Não vou deixar namorar antes dos 18. Se você quiser esperar, tudo bem. Se não quiser, tá tudo bem também. E foi muito legal porque tanto ele, o rapaz, quanto a moça, aceitaram isso. E sabe o que eles ficaram fazendo dos 15 aos 18 anos? Os dois desenvolveram uma amizade saudável. Nada de ficar saindo pra ir no cinema sozinho. Não. Saía com a galera, uma amizade saudável. E os dois foram correr atrás da vida. Estudar, se preparar e tudo mais. E depois começaram a namorar e depois casaram. E tão bem aí, tá tudo certo. Ah, mas por que tem que começar a namorar logo? Ah, mas e se ela desistiu? Se desistir não era vontade de Deus. Percebe que a gente às vezes cria algumas coisas e algumas desculpas pra justificar os nossos erros. Enfim, tô falando demais aqui já, mas deixa eu ver meu horário. Vou ficar dentro, hein? Uma pessoa, gente, só pode começar a namorar numa perspectiva bíblica quando ela tem condições financeiras básicas para pensar em formar uma família. O presbítero Fábio que sempre brincava com isso daí. Fala assim, ó, você vê o rapaz que vai falar, ô pai, teve, lá na primeira igreja foi engraçado, um rapaz lá que tava pensando em começar a namorar e o pai dele falou assim, mas peraí, é você que quer namorar ou eu que vou namorar? Não, pai, eu que vou namorar. Ué, mas você quer namorar, você não trabalha? Aí você vai levar a sua namorada pra jantar, eu que vou ter que pagar? Você vai dar presente pra sua namorada, eu que vou... Não, a namorada é sua, não é minha? Então você se vira aí antes. Corre atrás da vida. Essa é a perspectiva que a gente tem, gente. Você só pode começar a namorar se você tiver condições básicas de, inclusive, pensar em sustentar uma família em pouco tempo. Se não, não é hora de namorar. É hora de se preparar. Se você quer ser médico, o que você faz? Você vai lá no AOC, bate na porta e fala, quero atender, quero ser médico. Não. Você vai estudar para passar no vestibular, para fazer faculdade e tudo mais. Vai demorar para você chegar e virar médico. E só vai chegar lá se você for dedicado nisso. Hã? Mas eu quero tanto, o problema é seu, vai estudar. É assim que funciona. A gente tem que ter perspectiva, gente. Não é brincadeira. Vocês estão entendendo? Qual que é o problema nosso aqui? A gente não entende que isso é sério. A gente leva isso na brincadeira. E nós pais também levamos isso na brincadeira. E aí, dá BO. Não tem jeito. Vai dar problema. Então pode falar, Fábio. E eu diria mais, isso muitas vezes acontece, os próprios pais são casados, têm seus filhos, mas eles ainda não abandonaram pai e mãe. O marido e a esposa brigam, aí eu vou pra casa da minha mãe, passar uns dias lá. Eu ligo pra minha mãe, mamãe, ele falou assim comigo. A gente não... Gente, isso começa pela gente, pai. E quando o nosso filho tá querendo isso, a gente tem que ensinar isso também. É o básico. É o básico. Eu sei que é o básico, mas... E aqui, uma coisa que se perdeu na cultura. Não tô falando que tá certo isso. Mas o meu pai sempre conta que o pai dele chegou pra ele quando ele tinha 8, 9 anos e falou assim, filho, agora você já tá grande. A partir de agora eu não dou mais nada pra você. Eu dou trabalho se você quiser. Então, meu avô já trabalhava com açougue naquela época. Ele falou, se você quiser, o açougue tá lá, eu vou te... Você vai pra escola de manhã, você sai da escola, você vai pro açougue e você fica lá comigo até 7 horas da noite. E foi isso. E tá lá até hoje no açougue. Mas a perspectiva era diferente da perspectiva dos pais da nossa cultura. E, meus queridos, nós estamos criando crianças. Que aí o cara tá com 25 anos cheio de crises emocionais. Porque ele não sabe lidar com o chefe dele que falou grosso com ele. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a vida. E isso envolve a gente, inclusive, sabe, a águia que empurra o filho do ninho para ele voar? A gente precisa fazer isso.
Então, enfim, tô me estendendo demais. Mas alguém mais tinha levantado a mão? Pode falar, Ana. É responsabilidade dos pais orientar seus filhos. E vai ter. Eu quero colocar algumas objeções, vai ter uma que vai falar sobre isso. Mas algumas objeções que eu já ouvi várias vezes quando eu falo sobre isso dos pais. Isso aqui são objeções que. Essa daqui é dos filhos, mas todas as outras objeções são objeções que a gente ouve dos pais. Ah, pai, mas você namorou com 15 anos, por que eu não posso? Muito simples. Namorei com 15, casei com 17. E você? Tá namorando com 15 e pretende casar com quanto? 45? Não. Mais uma vez, não é uma questão, é a questão de condições básicas para pensar nisso. Isso daqui eu já ouvi várias vezes de pais. Júlio, você nunca teve 16 anos? Deixa meu filho dar uns beijinhos por aí. Eu também tive essa fase, tá tudo bem. Meu querido, primeiro, você não é padrão para ninguém, é a palavra de Deus que é padrão. Segundo, Deus teve misericórdia da sua vida, mas quantos você conhecem que nessa de dar uns beijinhos por aí, engravidou, destruiu sua vida? Se envolveu de um jeito que às vezes não engravida, mas aquilo gera feridas pro resto da vida. Quantos você conhece? Um monte, né? Eu também. Cuidado com isso. Porque às vezes nós, pais, colocamos os nossos filhos em armadilhas. Peraí, deixa eu correr aqui, porque eu preciso... Senão eu não vou conseguir terminar. Rapidinho. Já ouvi de pai isso daqui, hein? Ah, meu filho queria namorar. Eu falei que eu não concordo, mas isso é uma decisão dele, né? Eu não posso interferir. Você é o quê? Coleguinha do seu filho? Ou você é pai? Ou você é autoridade na vida do seu filho? Você quer fazer, você faz escondido então. Sem a minha bênção. Isso está errado diante de Deus. Meus irmãos, é nosso papel. É nosso papel. Deus não colocou a gente na vida dos nossos filhos para ser um coleguinha que fala o que a gente pensa do que ele quer fazer. Deus nos colocou na vida dos nossos filhos para a gente orientar eles. Para a gente guiar eles. E enquanto eles estão debaixo da nossa autoridade, eles têm que responder à nossa autoridade. Quer viver a vida do seu jeito? Então, ó, vai viver. Vai pagar suas contas. Aí você fala o que você quiser. É claro que, não tô falando que a gente tem que ser grosseiro assim, mas vocês estão pegando a visão, né? É a gente se colocar no nosso papel de pai, de autoridade que Deus colocou lá para guiar os nossos filhos. Alguém tinha levantado a mão? Pode falar, Anne. Ah, o seu Gonçalo, pode falar, seu Gonçalo. Aí, ó. E ó, esse é o papel do pai, gente. Isso é orientar seu filho. Você fez um pacto com ele, não tem mais nada a ver. Vai lá, resolve lá as coisas. Você quer orientação? Perdoa seu marido. Vai lá conversar com ele. Então, boa colocação. Pode falar, Anne. Não. Assim, ó, não é porque namorou, agora tem que casar. Eu acredito que não. Pelo contrário. Se não é um namoro saudável, não é hora, tem que terminar. É muito comum isso, né? Ah, fez besteira, agora vai ter que casar. Não. Fez errado. Você não conserta um erro com outro erro.
Fez errado? Se arrepende do que você fez de errado e faz certo daqui pra frente. Então, eu diria que não é esse o caminho. Porque o que normalmente as pessoas fazem isso pra querer encobrir o erro, né? E não encobre, né? Só qualquer decisão tomada, não com base na palavra, mas com base nas emoções do momento, não terminam bem. Deixa eu ir pra frente. Júlio, mas se eu disser não pro meu filho, ele vai fazer escondido. Eu prefiro ele namorando aqui em casa do que fora da minha vista. Se o seu filho quiser usar droga na sua casa, você vai falar, não, pode usar aqui dentro pra não usar lá fora? Se ele quiser fazer sexo com a namorada dele, você vai falar, faz lá no meu quarto, pode usar a minha cama, mas não faz fora. Gente, dá um tempo, né? O que é certo, o que é errado, acabou. A gente não pode compactuar. Eu lembro uma família que eu conheci, que eles tinham um filho que era um pouco mais velho, que morava com eles ainda, e o filho não tinha muito compromisso com Deus. E eu lembro dos pais, eles iam viajar, e falaram assim, ó, não faça nada dentro da minha casa que desonre a Deus. A minha casa é uma casa de um servo de Deus. Então na minha casa não. A gente tem que ser firme, gente. No que é certo e o que é errado. Ah, Júlio, mas se eu pegar firme com meu filho, ele vai ficar com raiva de mim. Você está preocupado com agradar a Deus ou agradar seu filho? É normal. Nenhum pai que quer agradar seu filho vai conseguir criar ele do jeito que Deus quer. Meu filho e minha filha constantemente querem fazer o que não deve. E eles ficam bravos comigo porque eu não deixo. Mas se eu tiver com a preocupação de agradá-los, eu não vou honrar Deus. Então não é meu filho que eu tenho que escolher agradar. Júlio, última coisa que eu vou falar. Eles são novos, eu sei, mas eles são crentes. E eles pretendem se casar. O problema é que o casamento só vai acontecer daqui a 8 anos. Por que eu não deixo? Eles estão com o propósito correto, eles só são muito novos. A minha pergunta é, por que não esperar, gente? Quantos casais você conhecem que namoraram mais de 4 anos e não caíram em pecado? É que as pessoas não falam, né? Mas como eu sou pastor e aí eu lido com as pessoas, meus irmãos, é a minoria da minoria da minoria da minoria. O caminho mais sábio é postergar. Pra que começar antes? Não confia em Deus que se for de Deus vai dar certo? Pra quê? Percebe? A hora não é de namorar, a hora é de se preparar para namorar. E como pais a gente precisa orientar os nossos filhos. Então enfim, os irmãos estão entendendo aí, né? Pegaram a visão? E mais uma vez, isso daqui não é para nos podar, é pro nosso bem. É pro nosso bem. Eu quero terminar falando algumas coisas. Para você que tá aqui, não namora, é novo ou às vezes nem tão novo, mas pretende namorar. O que eu tenho para falar para você? Tenha paciência. Não queime etapas. Decida honrar a Deus nessa área da vida. Um conselho para vocês que estão aqui e são solteiros. Coloque-se diante de Deus e fala, Senhor, eu quero te honrar nessa área da minha vida. Eu não quero queimar etapas. Me ajude a ter paciência e esperar o tempo certo das coisas. Tudo tem seu tempo, me ajude a esperar o seu tempo. E desde já, pede para Jesus te ajudar a segurar os seus hormônios e os seus impulsos. Peça ajuda a Deus para te ajudar a se segurar e mantenha-se puro. Não só fisicamente, mas visualmente e mentalmente. Porque tem gente que não namora, que não faz nada, mas no computador faz. Tá errado também. A gente deve se guardar não só fisicamente, mas mentalmente. Então, honre a Deus nessa área da sua vida e espere o momento certo. E, ao invés de se preocupar em namorar, prepare-se. Para quando chegar a hora de namorar, você está pronto para assumir esse compromisso. Vai estudar, vai ler a Bíblia, vai se dedicar para coisas que vão te preparar para ser um bom marido e uma boa esposa no futuro. É hora disso. Então tenha paciência. Mantenha-se puro visualmente. A ideia é o seguinte, com aquilo que você vê. No computador. Tem muita gente, minha irmã, que infelizmente hoje com o acesso fácil na internet, que vê pornografia. E, às vezes, não faz nada fisicamente, mas com seus olhos e com a sua mente, isso é pecado diante de Deus. Isso é falta de pureza. Para você que está aqui, é pai ou mãe, converse com seu filho sobre isso desde criança. Sempre converse. Cuidado, às vezes a gente faz umas brincadeirinhas de criança. Ai, o namoradinho tal, olha lá. Tá. E você vai despertando no seu filho, antes do tempo, as coisas. Converse com seu filho sobre isso, desde cedo. Que tem hora para tudo, que namoro é coisa séria, que ele tem que esperar, que antes disso ele...
Converse com seu filho desde sempre. Oriente sobre o propósito do casamento, do namoro, o que Deus quer dessa área da vida dele desde sempre. Para que ele já cresça dentro da visão correta de como que ele vai olhar para essas questões. Não apoie os pecados e as ações dos seus filhos que não são sábias. Seja firme com o seu filho. Aquilo que ele quer fazer que está errado, não apoie isso. Por amor a ele. Pelo bem dele. Lembre-se, Deus te colocou na vida dele para ser um representante de Deus, para orientá-lo nos caminhos do Senhor. E a última coisa que eu quero falar é para você que já passou dessa fase. Não, Ju, já passei, já namorei, tinha que namorar, já foi. Já passei dessa fase. Algumas coisas para você pensar. Você teve, quando foi a sua vez? Você teve namoros recreacionais? Você ficou dando um monte de beijo por aí? Você se manteve puro até o casamento? Ou não? E se não, você tem pecado para confessar diante de Deus? Já confessou? Porque tem gente que fez tudo errado e ainda acha que tá... Não, mas deu certo, tá tudo certo. Se você fez tudo errado nessa área, o chamado de Deus é que você se arrependa hoje. E peça perdão. Talvez por coisa que você nunca pediu perdão. E que você peça ajuda a Deus. Para fazer o correto daqui para frente. E para aqueles que estão debaixo da sua orientação. Você orientar segundo a vontade de Deus. Gente, a gente está se aprofundando. Essa é a nossa série aqui. Aprofundar em alguns temas. Mais teológicos, mas também muito práticos. Do que é a vontade de Deus para nós. Que Deus nos abençoe para que nós sejamos puros num mundo tão impuro. Sejamos luz nesse mundo de trevas. E que as estatísticas na nossa igreja sejam diferentes. Essa é a nossa oração de famílias. Que desde sempre estão com a visão correta do que Deus deseja de nós. Vamos orar? Fechando aqui nossa escola dominical. Senhor, obrigado por esse tempo que nós podemos ter aqui juntos. E a nossa oração é que o Senhor nos dê graça, sabedoria e direção para nessa área das nossas vidas fazer o que é correto. Eu oro em especial por aqueles que estão aqui, são jovens, são adolescentes, que o Senhor dê a eles, Deus, a visão correta. E que eles decidam, Deus, diante do Senhor e na força do Teu Espírito, se manterem puros nessa área até o casamento. Então nós colocamos isso diante do Senhor. E também oramos por aqueles que estão aqui, são pais. Que o Senhor dê a eles graça e sabedoria para que eles orientem seus filhos segundo a vontade do Senhor. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.